Salve galera da Clantech e demais técnicos da cena dos games aí. Eu sou o Elmo aqui da Eletrônica Polivalente. Hoje, 2 de maio de 2015, depois do feriado aí, né? Pleno sábado, e a gente na labuta aqui. Então, eu vim trazer para vocês hoje com esse vídeo demonstrar como você utilizar a fonte simétrica na solução de alguns problemas aí, detectando algum curto na placa do Xbox. Então, esse equipamento que está aqui na minha bancada, esse aparelho, ele deu entrada sem ligar. Então, quando vem sem ligar, aparentemente você já pensa, no primeiro caso, o capacitorzinho lá da frente, né? É um Corona V1, ou seja, aparelho de 250 GB. Todos os Coronas ímpares são 250 GB. Todos os Coronas pares são de 4 GB. E eu abri o equipamento, já visualizei que alguém já tinha mexido, já tinha retirado o capacitor, inclusive não recolocou outro no lugar. Mesmo assim o equipamento não funcionou, permaneceu sem ligar. Pluguei a fonte, já está plugado aqui o cabo de vídeo, e vim medir as tensões. Primeiro senti com o tato, né? Eu verifiquei que o regulador de 3,3 estava aquecendo, não demasiadamente, mas tinha um aquecimentozinho anormal, um leve aquecimento. Então vamos medir a fonte de standby. Medir as fontes aí, medir a fonte de multímetro na escala de 20 volts. Ponteira preta aterrada na carcaça, no GND ou no terra. Ponteira vermelha, vamos para a bobina L5B1, que corresponde à bobina a tensão de alimentação de 5 volts. Certinho, 5,04 de um lado e do outro da bobina. Do outro lado deu 5,0605, normal. A bobina L5B2 corresponde a bobina onde é encontrada a tensão de 1,2 volts, certo? 1,19. Tá ok em ambos os lados da bobina. Agora vamos para a bobina L5A1, que corresponde à tensão, a fonte de 3,3 volts. Na L5A1 nós temos uma queda drástica da voltagem, 0,43 volts em ambos os lados da bobina, certo? Do outro lado até menos ainda, 0,43 do lado que teria que ser, que vai para a placa, né? Que teria que alimentar o circuito. Então, a solder bridge, a KSB, está gelada, circuito sem nenhum aquecimento. Para que a gente detecte esse curto, vamos ter que usar a fonte simétrica. Então, vamos desconectar a alimentação para não causar mais nenhum problema no equipamento, e vamos soltar a bobina. Bobina solta, removida do circuito. Certo? Aí agora nós vamos em busca vamos medir quanto está dando o regulador, para ver se ele não foi danificado sem a bobina, ou seja, sem a junção com o circuito que ele tem que alimentar, sem o indutor. Do lado do regulador, onde vai ter tensão, que teria que ter a tensão, a voltagem de 3,3 volts, nós estamos encontrando uma voltagem de 5,08, ou seja, a mesma voltagem do indutor L5B1, que é os 5 volts de entrada, onde é derivado para 3,3 e 1,2. Moral da história:
esse regulador, o diodo Zener dele interno abriu. Então ele está liberando a voltagem que ele recebe. Certo? Ele está liberando a voltagem que ele recebe. Do outro lado, a gente não vamos obter nada porque não tem nada fechando o circuito. Não tem nenhum fusível, resistor ou a bobina, no caso, o indutor, né? Então é 0 volt. Mas do lado do regulador, 5 volts é onde teríamos que ter 3,3. Certo? Mais uma vez vamos desligar a fonte e vamos em busca vamos medir a resistência, a impedância do circuito para ver se de fato é um curto ou o regulador só que danificou. Ponteira preta aterrada, ponteira vermelha. Agora sim, do lado do circuito, não do lado do regulador, que aí é onde o circuito alimenta. Nós obtemos uma resistência de 7 ohms. Certo? Essa resistência está muito baixa. Está muito baixa. O que acontece? Tem alguém curto na linha de 3,3 volts. Aí sim, agora é onde entra a fonte simétrica. Vou ligar a fonte. Tá zerada. Vamos ajustar a voltagem. 0,3. Aliás, 3,3, né? A voltagem 3,3, que é a voltagem do circuito. É bom frisar que vocês têm que ter certeza de quantos volts aquele setor da placa, aquela etapa é alimentado, ele funciona, para não botar uma tensão a mais e não danificar o restante do circuito. Agora vamos ajustar a corrente. Como tem um curto, eu vou botar logo 5 amperes. Corrente de proteção 5 amperes é a corrente máxima da minha fonte. Aqui a ponteira. Vamos aterrar o negativo da fonte e vamos alimentar o circuito com os 3,3 volts em busca para ver se conseguimos chegar ao curto. Eu agora vou alimentar do lado da placa, não do lado do regulador, do lado que alimenta o circuito. Olha lá, ó. Nós obtemos um consumo de 2,170 amperes. Um consumo excessivo para esse circuito, certo? E está me identificando um curto nessa linha. Eu vou fazer agora, eu vou tentar localizar algum componente aquecendo nessa linha. Difícil de segurar a câmera. Faltou um ajudante agora. Desculpa as imagens tremidas que eu sou o técnico e o cinegrafista. Vamos sentir. KSB tá fria, é um bom sinal. Ela não está em curto, né? Encontrei, localizei o capacitor cerâmico. Pronto, localizei o curto. O capacitor superaquecendo aqui, ó. Vou desligar a fonte, inclusive está aquecendo até o cabo da fonte, viu? Vou desligar a fonte para que não cause nenhum incidente e não piore a situação do aparelho. Pronto, aqueceu um capacitor cerâmico, o C1D1, capacitor que protege, que filtra os picos de corrente da NAND. Esse capacitor ele aqueceu. Vamos removê-lo e ver se o curto permanece. Capacitor removido. Voltamos para o multímetro, escala de resistência, de continuidade, e vamos ver o curto agora, a impedância do circuito, a resistência do circuito, que deu infinita. Ó, ponteira preta na carcaça, certo? Ó. Ponteira vermelha no lado do circuito onde estava vendo o consumo excessivo. Resistência infinita, ou seja, consumo zero. Impedância zero aqui.
nenhuma resistência nesse circuito. Mas eu não posso ligar, recolocar a bobina. Eu não posso recolocar a bobina e ligar esse equipamento. Por quê? Porque o regulador de tensão ele deu problema. Ele está liberando 5 volts. Se eu recolocar a bobina e ligar esse aparelho, o que vai acontecer? Com certeza a KSB vai queimar, podendo queimar outros componentes do circuito. Então agora eu vou ter que corrigir a parte do regulador. Corrigindo o regulador, recoloco a bobina, ou eu adapto o regulador das PCBs, ou coloco um regulador original, ou coloco um regulador de FET de 3,3 volts. Se não tiver mais nenhum problema, o aparelho funcionará perfeitamente. Mas vamos lá. Mas eu posso injetar o 3,3 externamente da fonte simétrica. Vou reconectar a fonte original do aparelho. Vou tentar ligar o aparelho. Ele não vai ligar porque ele não tem os 3,3 volts. O que eu vou fazer? A fonte já está ajustada para 3,3. A minha ferramenta que eu gosto de injetar, que ela é pontiaguda, então eu vou lá. Injetei o 3,3. Antes nós tínhamos um consumo de 2,170 amperes. Hoje eu tenho um consumo de 0,043 miliampere. 0,043, não chega nem a meio miliampere. Aliás, não chega nem a meio miliampere. Vamos ligar o equipamento. O equipamento ligou. Vamos ver o sinal na TV. O equipamento deu vídeo, ó. De boa. Certo? Ou seja, o problema desse equipamento foi o capacitor que entrou em curto, consumindo excessivamente da linha de 3,3 volts, o regulador não suportou, queimou. É só adaptar um regulador ou substituir e recolocar o capacitor, porque ele protege a NAND lá, ele ceifa os picos de tensão da NAND. Certo? O aparelho está perfeito. Agora, detalhe. Vocês estão vendo minha mão injetando 3,3 volts. A outra mão, minha mão direita. A mão esquerda está segurando a câmera. Que por sinal o vídeo deve estar saindo uma gracinha todo tremido, né? Então eu vou soltar, cortar a alimentação aqui, levantando essa ferramenta que está injetando a tensão de 3,3. O que é que vai acontecer com o aparelho lá na tela? Ó? O aparelho se desligou. Certo? Se eu quiser ligá-lo novamente, eu vou ter que injetar a tensão novamente e bater no power. Ok, pessoal? Então é isso. Eu vou dar uma pausa no vídeo. Vou adaptar o regulador. Posteriormente eu volto com o regulador já instalado e o aparelho funcionando apenas com a fonte original, porque aqui eu estou usando duas fontes para que ele funcione, a fonte original e a fonte simétrica para injetar os 3,3 volts que o equipamento não está, pelo defeito, não está conseguindo gerar. Ok? Um abraço, daqui a pouco eu voltarei. Ó, vai desligar de novo, ó. Então, galera, estamos de volta agora com a conclusão do serviço, certo? Eu vou mostrar para vocês o capacitor causador do defeito C1D1 já foi substituído, capacitor cerâmico, e fica protegendo a NAND, filtrando a tensão que entra para a NAND. O regulador, eu optei em adaptar um regulador de 3,3 volts do FET, espaguete térmico, tudo bonitinho, serviço limpo. Eu vou fixar ele aí em qualquer local aí.
o regulador original permanece no lugar, mas está inativo porque a bobina foi retirada. Então ele não consegue mais alimentar o circuito. Não está em curto, não está consumindo. Vou optar em deixar ele no local. As coisas, quanto mais mexe, mais complica. Então, os 5 volts de entrada no regulador eu tirei da bobina do indutor L5B1, que é a bobina dos 5 volts, o terra e o 3,3 que vai entrar na placa para alimentar. Então agora eu só estou apenas com a fonte original, não preciso mais do uso da fonte simétrica, inclusive ela está desligada lá. A bicho está aqui em cima, certo? Ela não vai ser usada. Vamos tentar ligar para ver se o aparelho vai funcionar. O aparelho ligou. LEDs e o vídeo. Ok, galera. Então, conclusão do serviço. Agora é só terminar de montar e tchau e benção. Isso aí, qualquer dúvida é só entrar em contato lá na nossa página no Facebook, no nosso canal lá no YouTube, Eletrônica Polivalente. Estamos à disposição. Temos o Skype aí, capacete.69, e o WhatsApp também, via WhatsApp, DDD 79, e o número do telefone é 91 25 9373. A operadora é TIM. E também é o WhatsApp esse número. Eu dedico esse vídeo aí à galera da Clantec e aos demais técnicos. Eu não vou dar nome a ninguém porque a nossa turma na Clantec lá é grande. Inclusive estão conectados aqui, ó. Nós estamos aqui, passamos o dia conectado. E agora tem o Tiago, o Clem e o Vagnão. Há pouco o Eduardo estava aí, o Cebelo e a galera toda. Beleza, turma? É isso aí. Um abraço a todos. Paz e saúde. Fiquem com Deus.